Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD da TV. Nós estaremos aí iniciando mais um trimestre, primeiro trimestre de 2010. E neste trimestre nós estaremos estudando aí a nossa lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Nós temos aí como o escritor da lição desse trimestre o pastor Elianai Cabral, bastante conhecido de todos nós. E como consultores doutrinários e teológicos nós teremos aí o pastor Antônio Gilberto e o pastor Cláudio Honor de Andrade. Estaremos, se Deus quiser, passando pelas seguintes lições durante este trimestre. Lição 1, a defesa do apostolado de Paulo. Lição 2, o consolo de Deus em meio à aflição. Lição 3, a glória do ministério cristão. Lição 4, a glória das duas alianças. Lição 5, tesouro em vasos de barro. Lição 6, o ministério da reconciliação. Lição 7, Paulo, um modelo de líder servidor. Lição 8, exortação à santificação. Lição 9, o princípio bíblico da generosidade. Lição 10, a defesa da autoridade apostólica de Paulo. Lição 11, características de um autêntico líder. Lição 12, visões e revelações do Senhor. Lição 13, solenes advertências pastorais. Glória a Deus. Então, como você pode ver, professor, esse trimestre é um daqueles trimestres assim mais fáceis de serem ministrados, lições que nos agradam muito, falando a respeito da obra missionária realizada por Paulo e da visita de Paulo à cidade de Corinto, aos conselhos, às exortações de Paulo à igreja de Corinto. A primeira vez, nós sabemos, já estudamos no ano de 2009 sobre a primeira epístola ou a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E ali nós vimos Paulo escrevendo, você pode ver aí os assuntos que nós passamos por eles na primeira carta, e agora a segunda carta o apóstolo Paulo está escrevendo por causa principalmente de três coisas, nós podemos dizer. Primeiro, Paulo começa elogiando aos coríntios por eles terem disciplinado corretamente um irmão faltoso. Ele lembra alguns que ele esteve ali, que ele abriu a igreja, que ele os ama. Paulo também narra a sua história como apóstolo de Cristo. Ele fala dos seus sofrimentos, das suas angústias, das suas necessidades. Fala o que exige realmente de um apóstolo a obra de Deus. E na segunda parte ele vai falar de uma coleta que ele estava fazendo para ajudar os irmãos de Jerusalém, que estavam passando por um problema muito sério de escassez de alimentos, escassez de chuvas, né? E na terceira parte ele vai então defender o seu apostolado, pois alguns que ali estavam, que se introduziram, provavelmente aí judeus, não judaizantes, mas judeus que queriam aí atrapalhar a boa orientação de Paulo quanto aos costumes, quanto às doutrinas também, e principalmente quanto às doutrinas de Cristo para a igreja. Estes de si diziam que Paulo estava falando contra o Evangelho, ensinando coisas que eram contrárias ao Evangelho. E diziam que Paulo não possuía autoridade para ensinar, para
edificar, nem consolar, nem exortar a igreja, porque Paulo não era apóstolo. Então eles acusavam Paulo de não ser apóstolo. E Paulo então escreve essa terceira parte, mostrando aos coríntios que realmente era apóstolo. E ele então faz bem diferente do que nós vemos hoje. Alguns pregadores hoje, de fama, de renome, eles dizem aí que tem carros, aviões, mansões, muito dinheiro, né? E Paulo, pelo contrário, ele prova o seu apostolado falando de jejum, da oração, do estudo da palavra de Deus, dos açoites, das prisões, do sofrimento, das angústias, de ser dado como morto, de apanhar. É isso que ele mostra, que ele prova realmente o seu ministério. Não é em riqueza, em posses, mas no sofrimento pelo Evangelho, por dar a sua vida pelo Evangelho. Ninguém dá a vida pelo Evangelho se não acredita no Evangelho. Ninguém arrisca a sua vida por uma coisa que não tem valor para ele. Então Paulo está mostrando realmente que aquele que se dedica ao Evangelho, aquele que ama o Evangelho, que acredita no Evangelho, aquele que realmente serve ao Senhor, é aquele que sofre pelo Evangelho. Não é aquele que fica rico com o Evangelho. Não é aquele que se dá bem pregando o Evangelho. Mas pelo contrário, é aquele que é perseguido por causa do Evangelho, que muitas vezes é preso por causa do Evangelho, que sofre por causa do Evangelho. Muitas vezes é aquele que dá suas posses para que o Evangelho seja conhecido. Então tem muita gente enganada, achando que o Evangelho é meio de vida, é meio de enriquecimento. E nessa carta nós vamos ver que o apóstolo Paulo explica que não é assim. O bom evangelista, o bom pastor, o bom diácono, o bom presbítero, o bom missionário, o bom apóstolo, o bom obreiro é aquele que sofre pelo Evangelho, é aquele que dá a vida pelo Evangelho, e não aquele que enriquece pelo Evangelho. Então vamos estudar nesse trimestre e veremos bastante coisa que agrada aquelas pessoas que realmente são espirituais, agrada aqueles que realmente trabalham na obra de Deus. Nós vamos ter um trimestre aí abençoado, se Deus quiser. Vamos ver alguma coisa aí sobre a cidade de Corinto. Onde era essa cidade? Vivia de quê? E por que se destacava? Quantos habitantes tinha? Tanta coisa que você pode perguntar aí para o texto, né? Para a nossa história, para aí as nossas lições, para que o aluno possa saber se situar dentro da lição. Então, essa cidade de Corinto, nós vamos ver aí que tinha na época de Paulo aproximadamente 500 mil habitantes, uma cidade grande, para a época uma grande metrópole, e ela estava situada aí entre dois mares, o que era muito importante, porque poderia ser trasladada a mercadoria do mar Ageu para o mar Adriático via terrestre, de um porto para outro porto. E isso fazia com que essa cidade se desenvolvesse muito. Além de ter um comércio muito variado, muito grande, de produtos, era também um ponto estratégico de mercadorias, de passar a mercadoria de um mar para outro, sem precisar dar uma grande volta pelo mar. Paulo estava aí provavelmente na cidade de Filipos, quando escreveu essa segunda carta aos Coríntios. Veja aí no mapa de Filipos, ele escreve então para os coríntios. Aí tanto o bronze como a cerâmica
como outros produtos eram escoados através de seu território. A cidade de Corinto era a capital da província romana de Acaia e era uma cidade altamente influenciada pela filosofia grega, pelo helenismo. Outra característica dessa cidade era aí o alto grau de prosperidade, mas também de prostituição e até a prostituição cultural.